Meus queridos irmãos e irmãs, tendo ouvido este evangelho um pouco longo, talvez a gente pense, se o evangelho foi desse tamanho, imagina a homilia, né? Será que o padre vai demorar para explicar tudo? Bom, a verdade é que, de fato, São João é um apóstolo que enxerga as coisas de um modo mais profundo. Inclusive, a imagem que se tem uma imagem para cada um dos evangelistas. São João é representado com uma águia, porque vê mais longe, ele vê as coisas de modo mais profundo. Inclusive, São João é aquele apóstolo que se reclinou sobre o coração de Jesus, como que tem intimidade, entrada mesmo na alma de Deus. Isso para nós é valioso, porque São João transmite para nós muitas revelações divinas através do seu evangelho, sobretudo este evangelho da Samaritana. São João consegue nos revelar mesmo o coração de Cristo. Acho que essa é a primeira coisa que nós podemos ver, né? A ânsia de nosso Senhor pela nossa alma, pela fé. Ele quer despertar a fé em nosso coração. E isso São João mostra para nós, com um sentido um pouco mais profundo das Escrituras, que é importante nós entendermos um pouco. Às vezes nós nos deparamos com as Escrituras de um modo puramente literal, mas as Escrituras têm várias camadas e vários modos de se olhar. E um dos sentidos das Escrituras é o sentido alegórico. O que é isso? Ela, através do que é literal, através daquilo que é histórico, a igreja, o evangelista, mostra para nós em figuras históricas, de realidades espirituais muito mais profundas e superiores. E este evangelho todo é assim, recheado de alegorias sobre a igreja, sobre a nossa alma, sobre a conversão, sobre o caminho mesmo de encontro com Cristo, sobre a fé. Santo Agostinho discorre longamente sobre este evangelho, ele tem um tratado mesmo sobre o evangelho de São João, e sobretudo neste capítulo da Samaritana, ele mostra algumas coisas muito importantes para nós, que acredito que vai nos auxiliar a vivermos bem a quaresma, nós entendermos o que Deus espera de nós. Aliás, é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos para saciar apenas uma vontade pessoal, nós queremos ver Deus. Bom, eu pelo menos quero, acredito que vocês também. Quero ver Deus, eu quero que Deus me fale ao coração. Eu não quero imaginar coisas, eu quero ouvir a palavra do Pai, que fala através do seu Filho. E o que eu devo fazer, como São Paulo, quando ele é interrompido em Damasco, e o Senhor ilumina com um sol, com um clarão, e São Paulo pergunta para ele: Senhor, o que queres que eu faça? Acho que essa pergunta tem que estar no nosso coração. Senhor, o que queres que eu faça? O que o Senhor tem para me dizer? O que eu preciso mudar na minha vida ainda? Como que eu posso viver melhor a quaresma? Ainda não entendi bem, ainda não entrei direito na quaresma. Quais são os frutos que são aguardados com isso? Pois bem, nosso Senhor nos mostra através desse evangelho. Não vou conseguir discorrer todos os símbolos que estão presentes neste evangelho, mas podemos aprofundar algumas coisas. Em primeiro lugar, isso que é um sentido alegórico. Nosso Senhor, cansado da viagem, senta-se junto ao poço. Que é esse cansaço de nosso Senhor? É porque Ele se encarnou, Deus sendo eterno, tendo toda a força do mundo, assume a nossa fraqueza ao assumir a nossa carne pecaminosa. Ele assume para si a nossa fragilidade, a fragilidade da nossa alma. Não é só o corpo, não é só o corpo que cansa. A nossa alma é frágil. Nós somos ignorantes em muitas coisas, nós temos a nossa vontade débil, muitas vezes maliciosa, os nossos apetites desordenados. Nosso Senhor assume toda a fragilidade humana para nos enriquecer, nos dar forças. E é isso que está subentendido ou representado quando o nosso Senhor, cansado da viagem, podemos olhar para o coração de Cristo. Lhe custou Cristo se encarnar para nos salvar, lhe custou. Doeu a nosso Senhor. Nós vemos o seu lado aberto na cruz, do qual jorra a água, que é a rocha que Moisés bate na primeira leitura. O Carta aos Hebreus diz isso. Esta rocha é Cristo. Ele foi ferido para nos dar de beber. Dói em Deus. Isso seria o suficiente para nós derramarmos lágrimas, para nós chorarmos de arrependimento pelos nossos pecados e pensar como Deus me ama. São Paulo diz isso para nós na segunda leitura. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Não éramos nem pessoas desejáveis ou dignas, mesmo do amor, não. Éramos pecadores, inimigos de Deus. E Ele se cansa, Ele se fadiga para nos dar de beber. E a verdadeira água
E o problema que nós temos, sobretudo, e veremos isso aqui no Evangelho, é que muitas vezes nós nos aproximamos da religião de modo puramente carnal. A religião hoje faz sucesso, né, e o cristianismo ainda continua muito visto, bem visto talvez, sobretudo no Brasil, porque muitas pessoas se aproximam do cristianismo e da religião de modo puramente carnal, com desejos apenas temporais. Eu quero uma vida bem confortável, tranquila, eu quero que Deus me dê os consolos que eu preciso. Inclusive, para uma igreja fazer sucesso, é o que enche as igrejas, é quando você põe uma faixa na frente dela e diz: pare de sofrer, ou venha receber a graça de Deus, venha receber o milagre que Deus quer te dar, venha os sonhos de Deus para você, sempre com aquele ar assim, sabe, romântico, que Deus vai me consolar em todas as coisas, de modo puramente carnal. Mas isso não é a verdadeira religião. Cristo não quer isso para nós. Cristo quer despertar aquilo que é mais profundo e mais elevado. Cristo quer falar com a nossa alma. Ele quer falar com a sede existencial que nós temos, de sentido. E nós estamos sendo sufocados, muitas vezes, pelo mundo moderno, com essa visão puramente materialista, horizontal. E a religião entrou. Pronto, está aí. Dá para conviver mundo moderno e religião. Um padre amigo uma vez disse: a religião se tornou um modo muito piedoso de ser mundano. Eu digo e sou, eu rezo, muito piedoso e tal, mas a minha vida toda é mundana. Não sou católico de verdade, não sou religioso de verdade. Eu não busco o Senhor como devo buscar, com a minha inteligência, com todo o meu ser, de modo que Ele transforme todas as minhas faculdades, meu modo de ver o mundo, meu modo de sentir, de pensar. Esse é o convite que nosso Senhor faz. E a prova disso está aqui no Evangelho. Esta mulher, que representa cada um de nós, Santo Agostinho mesmo nos diz isso, essa mulher da Samaria representa a igreja e a nossa alma. Nosso Senhor se aproxima para travar um diálogo. Dá-me de beber. Que necessidade Deus tem de nós? Quem somos nós para poder oferecer alguma coisa ao nosso Deus? Mas Ele, porque nos ama infinitamente, tem sede da nossa alma. Ele tem sede de despertar a fé. Não é só sentimento, não. Ele quer despertar a fé, Ele quer marcar profundamente como uma brasa o nosso coração, para que nós creiamos em todas as suas palavras e a nossa vida mude de direção. Que nós creiamos plenamente no que Ele disse e nos conformemos com a sua vontade, com a sua palavra. Conversão sincera. Sobretudo a quaresma é para isso. Eis o tempo de conversão. Eis o dia da salvação. Ouvimos isso de São Paulo, na quarta-feira de cinzas. Deixai-vos reconciliar com Deus. Agora é o tempo favorável. Vamos converter o nosso coração. Nosso Senhor se aproxima. E o que a gente faz muitas vezes? Responde de modo carnal. Mas espera aí, o Senhor não tem nem balde. Como é que você vai tirar água desse poço? Na verdade, ela diz: você não deveria nem estar falando comigo, como uma pecadora. Sou mulher samaritana separada. E nosso Senhor, iniciando o diálogo, Ele continua: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, Ele te daria água viva. Se você entendesse espiritualmente, de modo mais elevado, o que eu estou te pedindo, tu mesma pedirias a mim e eu te daria água. E a mulher, entendendo de modo puramente carnal, como muitos vivem a religião, ela diz: mas nem tem balde, o poço é fundo, como é que você vai tirar essa água viva? E nosso Senhor continua falando do Espírito Santo, das verdades mais superiores, da saciedade da alma, e fala: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Todo aquele que procura o seu consolo neste mundo não vai encontrar a paz do seu coração. Todo aquele que procura saciar-se nos bens temporais, sejam os prazeres ilícitos, e aqui Santo Agostinho fala que o poço, esse poço fundo, seria o abismo mesmo dos prazeres mundanos, que muitas e muitas pessoas se entregam, não vai encontrar a paz que o coração deseja, mesmo nos prazeres lícitos, numa vida cômoda, confortável, dando bem com todo mundo, sem entrar em conflitos, né? Tem pessoas que dizem: não, de religião não se discute, nem religião nem política, as coisas que mais definem a vida humana, não, a gente não discute, porque o importante é ter harmonia com todos, em detrimento da verdade. A gente vai sufocar a verdade para todo mundo ficar muito bem um com o outro, mas todo mundo muito bem, numa falsa paz, indo para onde? Que existência é essa? E nosso Senhor, então, falando de modo espiritual, diz para ela, e ela ainda entendendo de modo carnal, sem compreender a elevação daquilo que lhe está sendo dito, diz: opa, beleza, então me dá dessa água, porque eu não quero mais trabalhar. É o que a mulher pensa, né? Que eu não tenha mais sede, não tenha que vir aqui ao meio-dia tirar água, né? Me dá um milagre, Senhor, para minha vida ficar ainda mais confortável. O modo carnal de ver a religião. Nosso Senhor, então, faz um chamado profundo,
para cada um de nós. Ele faz a esta mulher e nós estamos representados nela. E aí Santo Agostinho fala, aqui a coisa fica um pouco mais complicada, só quem estiver atento vai entender. Ele diz isso e eu repito aqui na homilia. Atenção, que ele diz uma alegoria profunda. Quando o Senhor diz, vai chamar o teu marido, o que ele está dizendo? Historicamente, beleza, parece que ele está mandando ela chamar o marido, mas na alegoria, Nosso Senhor está convidando a ela que chame a parte mais elevada da sua alma. Quem é a cabeça da igreja? É o Cristo, esposo da igreja. O marido da igreja, o Cristo, é a cabeça. Ele que guia, ele mostra para onde nós temos que ir. Do mesmo modo, a nossa alma tem uma cabeça, tem um marido que deve guiar a nossa existência. O que Nosso Senhor está falando é, você não está conversando comigo direito. Chama a tua inteligência, o teu entendimento. O marido é o entendimento. Nós devemos ser guiados não como animais, nós não somos bestas, guiados pelos sentimentos. Muitas pessoas agem assim, infelizmente. Dentro da religião, vão pelos afetos apenas. Querem chorar na Santa Missa, querem sentir o calor no seu peito, guiados só pelos sentimentos. Tem um salmo que diz, não queira ser como o cabrito ou o cavalo, animais sem razão. Eles precisam de freio e cabresto para amansar seus impulsos. Nós não somos bestas, nós não somos animais, nós somos guiados pela nossa inteligência. Nós temos que ter a inteligência iluminada por Deus, e uma vez iluminada, toda a nossa vida se conforma com a verdade. A verdade não se conhece com os afetos, se conhece com a inteligência. E a fé, ela habita na inteligência. A fé não é sentimento, ela gera sentimentos. Uma vez que nós conhecemos a verdade, todos os nossos sentimentos são movidos também. É impossível não ser feliz sendo convertido. É impossível não ter bons sentimentos para com Cristo, uma vez que nós vemos que Ele morreu por nós. Mas é a nossa inteligência que vê isso. A fé habita no intelecto. As pessoas, o motivo das pessoas viverem muitas vezes numa gangorra espiritual, é porque elas não entraram na vida espiritual de verdade. Elas continuam se aproximando da religião apenas com os afetos. Quando eu estou bem, eu vou. Quando eu não estou, eu não vou. Quando eu me sinto bem, eu rezo. Quando não me sinto bem, eu não rezo. E achando que Deus tem que ficar mantendo os nossos afetos constantes. Mas a vida humana é assim. Os afetos variam. É a nossa inteligência voltada para Deus, com quem Cristo quer dialogar de verdade, que deve ser o guia da nossa vida. E o nosso Senhor, então a mulher responde, não tenho marido. Talvez historicamente, provavelmente historicamente ela não tinha, mas nosso Senhor continua com a alegoria. Disseste bem, não tens marido. Tiveste 5 maridos, mas o que tens agora não é o teu marido. O que Santo Agostinho diz? Quais são esses 5 maridos que ela teve? Bom, todos nós, quando nascemos, temos as crianças hoje que serão batizadas. O que guia essas crianças? A inteligência? Não, elas não têm a razão ainda desenvolvida. Então o que as guia? Porque elas estão vivas e devem continuar vivendo. O que guia são os 5 sentidos. A visão, o olfato, o paladar, tato e audição. 5 sentidos que nos colocam em contato com o mundo real e vão nos guiando. A gente se afasta daquilo que é ruim, às vezes pelo cheiro, Essa comida não está boa não. O cheiro me mostra que vai me fazer mal se eu comer. Eu olho uma coisa, isso aqui não é muito bom não, deixa eu me afastar que é um perigo. O tato mostra, olha, isso aqui tá queimando, não vou botar a mão não. E a gente vai sendo guiado pelos sentidos. Ok, de certo modo isso é bom, tivemos 5 maridos. Mas chega um momento nós não somos para sempre crianças. Nós amadurecemos. E não devemos ser só guiados pelos sentidos. O que é uma pessoa guiada só pelos sentidos? É uma pessoa mimada, que não amadureceu, não entrou na vida adulta e não fala com Deus de verdade. Só os seus sentimentos é que falam. Mas os sentimentos não são confiáveis. Todo mundo aqui sabe disso, Já teve contato com alguma pessoa que é muito passional e muito sentimental, que não dá para você depositar confiança. A pessoa não tem estabilidade. Por quê? Porque os sentimentos variam. E se ela não tem um norte mesmo na sua vida, não tem como ela ter estabilidade mesmo e buscar a verdade e ser confiável. O que é interessante? Deus que nos criou quer que nós vivamos a religião. Quer despertar em nosso coração a fé, mas Ele sabe, Ele nos criou, Ele sabe que a fé precisa da nossa inteligência. Então Ele chama a mulher, chama o teu marido, vem com a tua inteligência, você não está entendendo nada do que eu estou falando, você está entendendo de modo puramente carnal.
Eu quero que você cresça espiritualmente, eu quero que você viva a religião, eu quero que você tenha vida espiritual, vida de oração, vida de conversão, vida de virtudes, que a tua vocação tenha sentido, que você encontre a tua vocação e viva ela com um sentido sobrenatural. Chama o teu marido. E ele diz, tiveste 5, e o que tens agora, que era para ser a tua inteligência, que era para ser a luz da verdade, não é o teu marido. Você está com outro, está no erro, no adultério. O profeta Oséias usa continuamente essa imagem do povo que está em adultério. Deveria estar com seu esposo, que é Deus, que é a verdade, que é a luz que ilumina todos os povos, e busca a mentira, a falsidade, o sentimentalismo e outras coisas mais, ideologias. E a mulher então começa a usar a inteligência. Vejo que és um profeta. Faz algumas perguntas um pouco mais espirituais, e Nosso Senhor então, vendo que a sua inteligência veio até a conversa, vendo que a pessoa entrou na religião de verdade, ele então dá o ataque, o bote, para despertar a fé. Crê-me, mulher, acredita-me, creia nas minhas palavras, creia na voz, minha voz que fala através da igreja, para que tenha fé sobrenatural, não sentimentalismo barato, mas fé verdadeira, e conforme a tua vida, a minha palavra. E a mulher então, voltando, sentindo a ânsia mesmo existencial, finalmente ela começa a falar de coisas espirituais, e assim acontece com a nossa alma, se nós nos aproximamos de Cristo como devemos. Ela diz, eu sei que o Messias, que é o Salvador, o terreno já tinha sido preparado pelos profetas. Nosso Senhor diz que a colheita já está dourada. Por quê? Porque os profetas prepararam o caminho, mostraram para as almas que o Salvador viria, aquele que sacia mesmo a alma, e ela então mostra isso. Finalmente o Senhor desperta nela aquilo que estava escondido, e ela fala, eu sei que o Messias, o Cristo, quando vier, vai nos ensinar todas as coisas, vai nos fazer conhecer a verdade. E Cristo então, ao meio-dia, no sol a pino, se revela, sou eu que falo contigo. É o que Cristo diz para nós hoje. Toda Santa Missa, toda vez que nós ouvimos a palavra, sobretudo toda vez que nós nos aproximamos do corpo do Senhor, é o Cristo, Deus vivo, cansado por amor a nós, se aproxima e diz, minha filha, meu filho, sou eu que vou saciar a tua alma. Para de botar a tua alegria em outras coisas. Você não vai encontrar paz na tua alma. E o tempo da quaresma é um tempo propício para isso, por isso a igreja coloca esse evangelho, porque é justamente o tempo em que a gente mortifica os sentidos. Sem mortificar os sentidos, os 5, tato, audição, paladar, olfato e visão, sem mortificar esses sentidos, nós continuamos entregues a eles, dispersos, e a nossa alma fica sufocada. O marido da nossa alma, o entendimento iluminado por Deus, continua escondido. Quando nós mortificamos, vivemos bem a quaresma, nos propomos boas penitências, o marido da nossa alma assume novamente o seu lugar. E Deus pode, portanto, falar com a nossa inteligência e despertar a fé, a vida sobrenatural. Olha, se nós pegássemos um livro de um monge do deserto, padres do deserto, pessoas espirituais ou doutores espirituais, São João da Cruz, Santa Teresa de Ávila, nós entraríamos no abismo que é o contato da alma com Deus. Só que isso está tão vedado a nós porque nós continuamos muito carnais. E nós reduzimos a religião a esse sentimentalismo barato. Chega, vamos nos converter, buscar as alturas da vida espiritual, como águia. Temos que alçar altos voos. É o Cristo, esposo da nossa alma, que nos chama. Ele quer despertar em nós, só que se nós fecharmos, ficarmos apegados a este mundo, colocando todas as nossas esperanças no dinheiro, no prazer, seja ele lícito ou ilícito, né, no sucesso, na boa fama, na honra, não adianta. Aquilo que é espiritual fica vedado, fica escondido aos nossos olhos. E o convite que o nosso Senhor faz para nós, e ele clama a nós, sou eu que estou falando contigo, abra o teu entendimento. O Salmo diz, não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor. Ouve com a tua inteligência, buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Isso implica viver muito bem a quaresma. Vamos nos empenhar mesmo nas nossas práticas quaresmais. Se você ainda está vivendo muito mais ou menos, toma uma resolução agora, deixa eu me mortificar de verdade, vou mortificar o paladar, mortificar a gula,
eu vou ser mais temperante, fazer um jejum durante um dia dessa semana, e nos outros dias, vou comer menos, vou parar de colocar todas as minhas esperanças no fundo do prato. Parece que a gente vai comendo achando que quando chegar no final vai ter lá um tesouro, porque a gente come com uma voracidade achando que a alegria vai estar ali, ou só se sente consolado quando tem uma boa comida, perde a paciência, estou com fome. Não, quando eu estou com fome não chega perto de mim não, mas a gente não é animal para agir desse modo, somos seres humanos, espirituais, chamados à vida eterna. Se nós abrimos o nosso coração, se nós mortificamos a nossa carne e vivemos a vida espiritual de oração, suplicando ao Senhor, brota de nós, essa é a promessa de Cristo, e é assim que acontece, brota de nós uma água viva, e nós atraímos as almas para Cristo. Nós devemos ser apóstolos, o Senhor espera isso de nós. A samaritana, no final, deixa o seu cântaro, ela percebe, olha, esse mundo não vai me saciar. Posso pegar água no poço quantas vezes for, não vou encontrar a paz e a alegria da minha alma. Chega, eu encontrei o esposo da minha alma, quem é a fonte viva, em vós está a fonte da vida, diz o Salmo. Então eu vou anunciá-lo, e ela sai, ela mesma se torna uma fonte de água viva. Chama os outros para que conheçam Cristo. Os samaritanos vêm, porque ouviram a mulher dizer, e assim devem ser as pessoas pelo nosso testemunho, pela nossa vida espiritual, vir até o Senhor, e depois, conhecendo o Senhor de perto, ficou com eles 2 dias, diz Santo Agostinho, 2 dias, porque receberam do Senhor 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O Senhor mesmo nos ensina o que é a vida humana e Ele nos converte. É isso que o Senhor espera de nós. Vamos nos empenhar em viver esta quaresma para que o Senhor converta o nosso coração, brote do nosso peito água viva e as pessoas encontrem o Cristo através do nosso testemunho para a sua maior honra e glória. Que assim seja. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai